Bom dia, nós somos o Grupo Delta e estamos aqui para apresentar tudo que nós realizamos durante as sprints que foram feitas até agora. Olá, meu nome é Beatriz Rodrigues e eu vou apresentar minhas contribuições para o projeto. Trabalhei em companhia do Gustavo Deodato, nos ajudávamos no back-end e no banco de dados, mas por questão de organização, decidimos que cada um tivesse a sua parte e eu fiquei responsável pela gestão de usuário, a segurança de informações e o gerenciamento de relatório. No módulo de usuário, foi desenvolvida uma estrutura de CLUD completa, garantindo que o ciclo de vida do usuário fosse mais completo e seguro. Para a criptografia da senha, utilizamos a biblioteca bcrypt. O bcrypt ele não armazena a senha original, ele gera um hash irreversível. Então, em casos de vazamento de dados, as senhas estão protegidas, já que o hash é único e não pode ser decifrado para retornar a sua senha original. Implementamos também o serviço de enviar e-mails. Ele se torna essencial para a comunicação com o usuário, como a confirmação de cadastro e também a recuperação de senha. Como biblioteca, utilizei o Nodemailer, e como serviço, utilizei o Gmail. A configuração é modular, permitindo a fácil troca de provedor de e-mail no futuro. Por fim, fizemos a funcionalidade de geração de relatórios. Essa funcionalidade permite que o usuário tenha um relatório semanal, acompanhando a evolução e a regressão do usuário. Eu sou o Gustavo Deodato e eu fui o back-end e banco de dados do projeto Te Ajuda. Durante todo o projeto, eu trabalhei em conjunto com a Beatriz Rodrigues, o que me garantia um espaço melhor para podermos trabalhar em requisitos mais complexos e espaço para maiores aprofundamentos e pesquisas, onde a mesma era responsável por demandas mais simples, como consertar erros e fazer tabelas que não exijam maiores complexidades, onde esse conforto e confiabilidade me abriu oportunidades para poder fazer pesquisas mais aprofundadas sobre as views, producers, triggers e functions, onde eu vou mostrar aqui no nosso projeto, onde já vou adiantando que não foi um foco muito grande do nosso projeto, já que aqui, como vocês podem ver, a gente tem apenas 1, 2, 3, 4, 5 tabelas, então não é um banco de dados muito grande e não exigiu uma complexidade muito grande para poder trabalhar com ele. Onde, como vocês podem ver, as nossas tabelas, elas por si só são pequenas e as únicas que exigiram foreign keys, que seria algo maior pro projeto em si, foi a tabela de contas Google e a tabela de calendário usuário. E como você pode ver, até a tabela de recuperar senha, ela não tem uma foreign key aqui especificada, já que a foreign key dela é o e-mail, onde é algo que a gente não precisava fazer uma vinculação física, algo visual, que foi feito mais durante a lógica. Acho que sobre o banco de dados é isso, e vamos para a parte do back-end. No nosso back-end, eu fui responsável, como já disse, por alguns arquivos maiores, sendo eles o recuperar senha, onde, explicando um pouco sobre a lógica do nosso recuperar senha, ele basicamente vai funcionar como: você manda um e-mail, a gente vai viabilizar o seu e-mail, e então vamos te mandar um token, e com esse token você vai conseguir recuperar sua senha. Então aqui a gente tem essa função de solicitação. Aqui está ela, a DO dela também, bem simples. Começando pela DO, você pode ver que não teve nada muito complexo. Falando sobre, após você inserir, solicitar sua recuperação, uma parte muito importante é o token, onde a gente fez esse arquivo aqui, onde tem esse token aqui e a verificação do mesmo. O token, ele foi usado pelo JSON Web Token, que é uma ferramenta do Express. Aqui no nosso Envy a gente pode ver algumas coisas que a gente usou, como por exemplo, aqui a chave e o tempo de inspiração do token. Além do nosso e-mail e o e-mail pass. Eu mesmo optei por não usar o Google Cloud de primeiro momento,
Então aqui a gente tem um e-mail feito para o próprio projeto com a senha direta desse projeto. Falando mais... Cadê esse bagulho? Falando mais sobre o redefinir senha, a gente tem o valida token, o redefinir, e são essas as únicas 3 funções que a gente usou. Como pode ver, é uma lógica bem simples, mas que deu bastante trabalho na hora de confeccionar, principalmente no enviar e-mail, que a gente teve muitas dificuldades. Indo para outra parte que eu fiquei responsável, foi a parte do Google Cloud, do calendário. Temos início da nossa lógica aqui nessa funçãozinha de iniciar o link, onde ele vai te mandar uma URL e você vai começar todo o seu projeto aqui. Todo o seu projeto não, toda essa validação aqui. Vale se dizer que você fazer a sua conta vinculada com o Google não é obrigatório para nenhum usuário. Essa função é só um a mais, o calendário é só um a mais para você poder usar. Então aqui tá toda essa parte, o e-mail com o Gmail para poder vincular todas as coisinhas. Os eventos do calendário que começam aqui. Bem simples. Simples não, mas bem... não tem muitos recursos. Já que, claro, a gente não precisava de uma tabela própria para isso. A gente não precisava criar um calendário, uma tabela de calendário, já que o próprio Google Cloud fica a par de gerenciar essas coisas e a gente não tem uma necessidade de ficar vendo e guardando as suas informações do Google Cloud. Indo para o arquivo de rotas, aqui a gente tem as rotas de autenticação, as rotas de Gmail e as rotas de calendário. Bem simples mais uma vez. E indo para o último arquivo, que se tem importância, temos o nosso app. O app ele tá bem simples aqui, onde a gente tem uma divisão aqui das funções de usuário. São essas daqui. A parte de Gmail, que como a gente fez por rotas, ficou bem mais simples. A parte de recuperar senha, que também bem simples. E finalizando a de registro, feito pela Beatriz Rodrigues. Falando sobre o back, eu acho que isso é só. E é isso. Muito obrigado. Ao acessar o aplicativo, se tem contato com as telas iniciais, onde o usuário é encaminhado tanto para a tela login quanto o cadastro. Na tela login foi adicionada uma navegação dentro de um texto chamado Não Possui Conta, onde o usuário consegue ter acesso à tela cadastro. Nessa tela, eu criei uma função chamada Validar, onde ela exibe uma mensagem de erro sempre que o usuário deixar o campo vazio ou que as informações forem enviadas erradas. Após preencher todas as informações de forma certa, o usuário tem a opção de continuar cadastrando algum usuário ou voltar para a tela login. Aqui nós temos mais uma navegação através de um texto, onde se é direcionado para a primeira tela de recuperação. O usuário deve digitar o e-mail da conta que ele deseja recuperar a senha e através da API nós enviamos um código para este e-mail. Ao copiar o código que foi enviado, o usuário consegue adicionar uma nova senha à conta dele. E assim, voltando novamente para a tela login. Se os campos aqui forem preenchidos de forma correta, o usuário é encaminhado para a tela home dentro do aplicativo. E por fim, para acessar os dados da tela perfil, basta clicar no ícone que tem na barra superior da tela home, onde também foi feita uma navegação. Olá, eu sou o Pedro, sou um dos responsáveis pelo front-end do projeto e estou aqui para explicar como a gente foi fazer nosso projeto que a gente usou, né, de forma simples aqui para não consumir muito tempo. E logo em começo aqui o usuário ele vai entrar pelo link no nosso site web e vai ter uma tela básica com um botãozinho ali, clica no botãozinho. A gente usou um Navigate ali simples, sem muito segredo, vai levar eles para uma landing page que vai ter todas as informações do que o usuário vai ter acesso no nosso sistema. Aqui embaixo tem um footer com algumas informações da equipe, o e-mail, o número, etc. Em alguns botões da landing page o usuário vai poder fazer o cadastro. No cadastro o usuário coloca as informações lá que ele achar necessário e ao cadastrar leva direto para a tela de login. Na tela de login aqui a gente já está simulando um erro, né, que é de esquecer a senha, que pode acabar acontecendo, que vai ter um link para o usuário conseguir enviar um token para o e-mail dele e com esse token ele vai conseguir fazer o login dele. E é isso.